Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos erros mais comuns que nós, psicólogos, acabamos cometendo na relação terapêutica com os pacientes borderline. Então, se você trabalha com esse público e tem interesse nesse assunto, vem comigo nesse vídeo que com certeza ele vai trazer reflexões muito úteis para aprimorar a tua prática clínica. Bom, pessoal, a gente sabe, não é segredo para ninguém, que sim, a relação terapêutica no tratamento do transtorno da personalidade borderline, ela pode ser, de fato, muito desafiadora, tanto para pacientes quanto para terapeutas. Mas eu percebo que grande parte desse medo não é só o que a relação terapêutica realmente impõe de dificuldade no tratamento desses pacientes. Algumas coisas são dores autoimpostas pelos nossos próprios erros, por pequenas condutas que a gente vai tendo que vão dificultando ainda mais essa relação terapêutica. Então, a gente não está aqui para dizer que ela vai ser fácil, que ela vai ser simples, porque, de fato, é um tratamento complexo e, como todo tratamento complexo, tende, sim, a ter maiores desafios na relação terapêutica. Mas a gente quer que a gente viva somente aqueles desafios que realmente forem necessários e não aqueles desafios que vão sendo acrescentados por alguns errinhos que a gente vai cometendo nesse processo. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos ao primeiríssimo erro, que é a gente, enquanto terapeuta, esperar que os nossos pacientes funcionem como se eles não tivessem os problemas que eles têm. Às vezes a gente esquece de observar o que traz os nossos pacientes para a terapia. E aí, quando eles começam a ter determinadas atitudes, então, por exemplo, quando eles começam a ter problema com a gente na terapia, nas sessões, quando eles começam a ter dificuldade em reconhecer os avanços da terapia, em reconhecer os nossos esforços enquanto terapeutas, quando eles começam a ter uma visão mais generalizada negativa do que está dando errado, do que está funcionando, do que realmente está dando certo, quando esses pacientes acabam se desregulando emocionalmente na sessão na nossa frente. Essas são algumas das situações onde, às vezes, a gente começa opa, peraí, por que tu tá agindo assim? Tu não deveria estar agindo assim. E a gente começa a ter uma expectativa de que o paciente haja de uma forma extremamente funcional, extremamente habilidosa, que na verdade não é o típico dele, não é o comum dele, porque se ele já tivesse essas habilidades, ele não estaria em terapia. Então o paciente veio para as sessões contigo justamente porque ele precisa desenvolver essas habilidades, justamente porque esses problemas que estão aparecendo aqui na relação terapêutica, no setting terapêutico, eles também aparecem lá fora. Às vezes, um dos nossos principais erros é ter essa expectativa de que com a gente seria diferente. Nas sessões, o paciente seria super funcional e essas coisas não apareceriam. Se esse paciente ele tem relações difíceis e isso foi uma das coisas que trouxe ele para a terapia, é óbvio que isso vai aparecer na relação terapêutica, é óbvio que em algum momento pode ser que ele tenha um problema contigo enquanto terapeuta e tu com ele também, né? Então eu brinco que é mais comum que isso aconteça do que não aconteça, é mais provável que apareça do que não apareça. A desregulação emocional do paciente, por exemplo, né, onde esse paciente ele vem para a sessão e de repente vocês tocam num assunto, ou então ele tá já com uma problemática específica que ele trouxe para a sessão e ele acaba se desregulando emocionalmente na tua frente, entrando em crise durante a sessão ou durante um contato telefônico e por aí vai. E você começa, para, não haja dessa forma. Às vezes isso não é dito, mas a gente tá com essa sensação, assim, de querer abafar aquilo o mais rápido possível, porque a gente, às vezes, não aguenta lidar com a nossa própria angústia de ver alguém naquela situação, porque, de fato, é desconfortável ver alguém em crise. Não é agradável, é angustiante mesmo estar diante de um paciente em crise, um paciente que tá nessa desregulação emocional. É óbvio que isso vai gerar um certo desgaste, a gente vai ficar um tanto quanto mexido, mas a gente não pode ter a expectativa de que isso não deveria aparecer ali. Isso vai aparecer. Se esse paciente se desregula e entra em crise em vários momentos da sua vida, por que isso não aconteceria na sessão? Na verdade, pode inclusive ser uma ótima oportunidade para a gente identificar
como é que determinadas coisas acontecem na vida dele, nas relações dele e por aí vai. Às vezes, o paciente começa a se recusar a falar, evita alguns assuntos, evita algumas tarefas, algumas atividades, acaba procrastinando muito algumas tarefas da terapia, algumas tarefas terapêuticas que a gente foi traçando ali nas sessões e ele acaba não fazendo nunca, postergando. Às vezes, o paciente entra em crise e recai em comportamentos que a gente achava que já tinham sido extinguidos, né, ou que já tinham, assim, que já não apareceriam mais e que, de repente, tornam a aparecer. Tudo isso, gente, isso faz parte do funcionamento desse paciente. Quando o paciente, às vezes, vem com uma visão sempre muito negativa para as sessões, às vezes não consegue reconhecer os teus esforços enquanto terapeuta, né, então, diferente de um paciente puramente ansioso, deprimido e tal, que normalmente diz, nossa, eu melhorei muito com o tratamento, você me ajudou muito, você é ótimo enquanto terapeuta, né? Esses pacientes, eles têm mais dificuldade de reconhecer os esforços do terapeuta e os avanços da própria terapia, os avanços deles próprios. Lembra que uma das características do transtorno é justamente essa sensação de vazio crônico, né? Esse olhar sempre mais para o copo mais meio vazio do que para o copo meio cheio, né? Então, é uma tendência natural desses pacientes por, né, algumas características de personalidade, alguns traços de personalidade, um maior nível de neuroticismo, etc., que eles tenham, sim, um olhar mais negativo para as coisas de modo geral. E aí, a gente achar e esperar que esse paciente simplesmente não funcione como a forma que ele normalmente funciona é um erro e, às vezes, uma certa inocência também da nossa parte, de achar que essas coisas que normalmente perturbam a vida do paciente não apareceriam na terapia, não apareceriam nas sessões e também não perturbariam o funcionamento das sessões, da terapia e da relação terapêutica. Sim, essas coisas vão aparecer. E é um erro da nossa parte querer e ficar com essa expectativa dita, verbalizada ou não, porém ainda existente, essa expectativa de que o paciente deveria funcionar de uma maneira super funcional, super efetiva, super habilidosa, sendo que, na verdade, ele ainda não tem essas habilidades e é por isso que ele veio para terapia. Um segundo erro muito comum da nossa parte é a gente acabar não observando os nossos próprios limites e os limites da própria terapia, da relação terapêutica em si. Então, é óbvio que a gente sabe que tem algumas coisas que são mais gerais e que fazem parte do processo terapêutico, não são muito apropriadas, são alguns limites éticos que a gente precisa respeitar e, normalmente, essas coisas mais gerais a gente acaba reconhecendo com um pouco mais de facilidade, mas às vezes a gente pode acabar se perdendo nesse papel. Eu já vi muitos casos de terapeutas que vão realmente ali ocupando na vida do paciente um lugar gigantesco, se tornando uma figura muito central na vida desse paciente, dependendo das questões de paciente e do próprio terapeuta, que se ativam ali naquela relação, isso pode se tornar um lugar um tanto quanto confortável para alguns terapeutas. A gente, no geral, a gente já tem essa tendência a querer ser o salvador da pátria, essa pessoa que resolve os problemas da vida dos outros, né? Que traz soluções, que retira aquela dor que aquela pessoa está sentindo. E às vezes isso pode ser um lugar muito perigoso, né? A gente pode acabar se tornando uma figura de apego extremamente central na vida daquele indivíduo. E claro, isso vai acontecer em alguma medida na relação terapêutica, isso é natural e necessário, útil, produtivo que aconteça, porque o paciente precisa da figura do terapeuta, sim, senão ele não teria vindo buscar essa ajuda. Mas às vezes a gente se coloca tanto nessa posição e fica tão confortável nela que é quase que como se a gente se regozijasse, né, e sentisse um certo prazer em ser a pessoa daquela pessoa. E isso é algo muito delicado, gente. A gente precisa tomar muito cuidado. A gente quer sim ter o nosso lugar de importância na vida desse paciente, mas a gente quer, sobretudo, que um dia essa relação terapêutica, esse processo terapêutico, ele chegue ao fim muito bem sucedido e que esse paciente, ele saiba como tocar a vida. Então, a gente precisa estimular os nossos pacientes a ter contato com outras pessoas, a fortalecer outras relações, para que eles não fiquem 100% dependentes de nós, enquanto terapeutas, para que não se vejam perdidos
o dia que nós já não estivermos mais na vida deles, ou pior ainda, que a gente próprio não se veja fora da vida do paciente porque acha que aquele paciente não sobreviveria sem a nossa presença. Isso não pode acontecer. O paciente está com um problema no lugar X, o terapeuta larga tudo e vai lá buscar o paciente, ou vai na casa do paciente, ou o paciente precisa fazer uma tarefa específica e o terapeuta vai junto com o paciente fazer aquilo. Então, assim, de um modo geral, gente, óbvio, todas essas situações que eu citei aqui podem ter exceções, podem, mas esse terapeuta ele acaba ficando assim e se fazendo presente em todos os cenários da vida desse paciente, rompendo muitas barreiras. Às vezes, alguns terapeutas não chegam necessariamente nesse ponto, mas acabam ficando enredados 100% nessa relação, no sentido de estar sempre disponível ao telefone, de estar sempre respondendo mensagens o tempo inteiro daquele paciente. Terapeuta fala com o paciente todos os dias da semana. É claro que vão existir períodos em que o paciente vai estar em crise ou que vai estar acontecendo alguma coisa mais específica e pode ser que a gente precise estar em contato com aquele paciente durante alguns dias. Mas isso como um padrão na relação terapêutica não é funcional, não é necessariamente saudável. E aí o que a gente vai vendo é que esses terapeutas que dão tudo de si no início da terapia, colocando todo o seu tempo, toda a sua disponibilidade, respondendo mensagens o dia inteiro do paciente, todos os dias, esses terapeutas acabam atingindo um esgotamento. E aí a gente entra num lugar muito prejudicial, porque aí uma vez que esses terapeutas, eles começam a se sentir esgotados, porque é óbvio, né, gente, assim, por mais que você goste do paciente, por mais que você queira ter ele por perto também, que vocês tenham formado um vínculo e etc. Chega um momento em que aquilo ainda é o seu trabalho e você está trabalhando praticamente 24 horas por dia ligado àquele paciente. E isso não é funcional. Então, chega um momento que esses terapeutas acabam, de fato, se esgotando. E aí, quando esse esgotamento vem, é o momento em que muitos terapeutas pulam fora do barco, abandonam o tratamento, e aquele paciente que já veio para a terapia para lidar com a sensação de abandono, o mundo dele rui, vem ao chão, acaba. E eles ficam devastados. Então, a gente precisa entender desde o início que se eu quiser estar de fato com esse paciente até o final do tratamento dele, oferecendo um tratamento efetivo que realmente contribua para a melhora clínica dele, eu preciso estabelecer limites realistas desde o início, porque senão eu me esgoto no meio do caminho e eu acabo não tendo mais energia para continuar esse tratamento. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, gente, não foi uma nem duas, a maioria dos pacientes que chegam para mim são pacientes que já vieram já passaram por vários terapeutas e que às vezes não tiveram só um encerramento desse tipo, mas tiveram vários, né, onde os terapeutas se esgotam e acabam saindo do tratamento, e esses pacientes ficam a ver navios, e aí assim, às vezes a gente acaba culpando o paciente ou o próprio paciente se culpa porque nenhum terapeuta me aguenta. Mas quando a gente vai olhar, eu falo assim, cara, não é culpa do paciente, o paciente não tem obrigação de saber quais são os limites do seu terapeuta ou quais são os limites da terapia. A função de apresentar esses limites é nossa, enquanto terapeuta. E se a gente falha nisso, se a gente erra nisso, tudo bem que chegue num ponto que eu não sou obrigada a continuar se eu realmente tiver atingido um nível de exaustão, mas eu preciso estar consciente que eu errei feio, eu errei muito feio, porque eu não fui capaz de reconhecer os meus limites, de respeitá-los, de comunicá-los para o meu paciente. No final das contas, quem pagou o pato por isso foi ele. Eu paguei também, porque me exauri, né? Fiquei exausto e me esgotei nesse tratamento, mas o pior ficou para aquele paciente que, mais uma vez, vai sair da terapia com aquela sensação de derrota, com aquela sensação de ser, né, a pessoa mais insuportável do mundo, que não é uma verdade, mas que esse terapeuta acaba transmitindo indiretamente essa mensagem, uma vez que não consegue mais dar conta, não consegue mais seguir com o tratamento. São pacientes, assim, que
tendem a querer cuidar muito do terapeuta também, às vezes. Pacientes muito afetuosos, pacientes que realmente se preocupam genuinamente com seus terapeutas. Eu já tive pacientes de mandar mensagem assim, tá tudo bem, né? Assim, de não obter uma última resposta, assim, e ficar preocupado, realmente, achando que poderia ter me acontecido alguma coisa, que eu poderia ter morrido, que eu poderia... Né? Então, eles genuinamente se preocupam muito com a gente, né? Alguns dos pacientes borderline. E aí, eles podem realmente acabar trazendo a gente para esse lugar que é muito tentador também, que é o oposto, ao mesmo passo que alguns terapeutas se esgotam por querer cuidar demais do paciente em tudo o tempo todo e estar disponível 24 horas, alguns pacientes também começam a ocupar esse lugar de cuidadores na vida dos terapeutas, presenteando excessivamente, né? Sempre trazendo alguma coisa. Chega no consultório do terapeuta, olha uma prateleirazinha ali, essa prateleira tá muito vazia, tinha um negócio que ia ficar perfeito ali. E aí esse paciente traz, né? E óbvio, o terapeuta fica super feliz. E ao ver a felicidade do terapeuta, o paciente acaba querendo presentear sempre mais e mais e mais e mais. O paciente pode acabar, né, em alguns casos, começando a se privar de falar algumas coisas nas sessões, porque o terapeuta começa a se abrir demais. Então, o paciente começa a saber tudo o que se passa na vida do terapeuta, o terapeuta começa a desabafar de uma coisa ou outra, às vezes começam a passar muito do horário da sessão. Isso é comum acontecer, às vezes, com alguns pacientes em casos muito específicos, tá? A gente acontece da gente acabar estendendo um pouco o momento da sessão porque o paciente está em crise, porque aconteceu alguma coisa muito específica, mas isso vira um padrão em algumas relações terapêuticas. Então, esse paciente, esse terapeuta acabam começando a passar, assim, 1h30, 2 horas de sessão sem fim. E isso pode ser muito prejudicial. Os terapeutas, às vezes, né, nesses pacientes que são mais cuidadosos, que são mais queridos, assim, mais preocupados com seus terapeutas, acabam desabafando muitas coisas da vida. E aí, também é um dos lugares que os pacientes, às vezes, ficam sem entender depois. Tipo assim, caramba, mas ele também gostava de conversar comigo. Ah, tudo bem, eu posso ter passado alguns limites, mas ele também me permitiu, ele também abriu portas para isso, então eu achei que estava tudo bem, né? E aí, às vezes, depois são pegos de surpresa quando esse terapeuta abandona o tratamento. Então, de um modo geral, gente, eu acho que essas são algumas coisas que a gente precisa observar muito. Coaching telefônico, no geral, a gente precisa estar sempre lembrando os pacientes qual que é a função do coaching telefônico. Na terapia comportamental dialética, o coaching telefônico, ele se destina ao uso das habilidades. Então, a gente vai utilizar o coaching telefônico para orientar o paciente a utilizar as habilidades que ele já aprendeu. Então, claro que se é muito iniciozinho de terapia, esse paciente ainda não aprendeu habilidades para colocar em prática naquele momento, pode ser que esse contato se estenda um pouco mais, mas conforme a terapia vai andando, esse paciente vai aprendendo essas habilidades. No geral, o coaching telefônico, ele tende a ser um contato bem breve, né? Ali em torno de 5, 10 minutos, que é no máximo para a gente realmente colocar esse paciente para utilizar entender o que está acontecendo e colocar ele para utilizar as habilidades que podem ajudar ele naquele momento, caso ele ainda não tenha feito isso ou caso não tenha funcionado as habilidades que ele já tentou. No geral, esse uso excessivo do coaching telefônico, essa sensação assim de ser o salvador do paciente, de querer resolver tudo na vida do paciente, de acompanhar o paciente em tudo, cada passo que o paciente dá, você tá ali do lado procurando saber nos mínimos detalhes e acaba não dando espaço de autonomia realmente para esse paciente. A gente acaba, às vezes, fazendo um papel de babá do paciente. Um paciente que, na verdade, tudo que ele quer e precisa é ser estimulado a se tornar mais confiante, a se tornar mais competente, confiar mais nas suas próprias habilidades para resolver as coisas. Afinal, é para isso que ele veio para terapia. Sei que às vezes é muito tentador, mas a gente precisa estar muito consciente de qual que é o nosso papel na vida do paciente. Então, ao invés de estimular o paciente a utilizar habilidades de efetividade interpessoal para se comunicar com a família, para se comunicar com o cônjuge, com os pais, com os colegas de trabalho, etc., a gente fazendo esse papel, entrando nas relações dos pacientes e falando por eles com essas pessoas. O que,
obviamente, não ajuda no desenvolvimento das habilidades deles. Então, óbvio, em algum momento, a gente chama, assim, a família, fazer as devidas orientações, passar algumas diretrizes do tratamento, mas, no geral, a gente, sempre que possível, estimula que esse papel seja feito pelo próprio paciente, que o paciente consiga interagir, comunicar-se com as pessoas que estão ao redor dele, sem que a gente precise intervir nisso, e quando é necessário intervir, que a gente possa intervir o mínimo possível para dar autonomia para esse paciente. Pegando um gancho disso, a gente vai para o terceiro erro, que é a gente acabar omitindo informações dos nossos pacientes. Quando a gente faz contato com familiares, quando a gente faz contato com outros profissionais que estão envolvidos no tratamento dele, ou ainda quando os familiares ou outros profissionais entram em contato com a gente e pedem segredo, né? Dizem assim, olha, tô te falando isso, mas não fala pro fulano, né? E aí, nessas horas, gente, pode ser muito tentador a gente ir por esse caminho, porque assim como esses familiares estão pedindo isso, porque eles sabem que o paciente, no geral, não lida bem com aquele tipo de comunicação, sabe que o paciente tende a ficar chateado e brigar, gerar um conflito, porque não gosta que toque naquele assunto, porque não gosta que leve para outras pessoas, mas ao mesmo tempo eles acham importante trazer pra gente e acabam trazendo e pedindo esse segredo para não gerar problema com o paciente. Sim, pode ser tentador pra gente, enquanto terapeuta também, de tipo, é melhor mesmo manter o segredo, né? Porque o paciente realmente, ele tem razão, o paciente realmente vai ficar chateado, o paciente realmente vai reagir mal. E aí a gente acaba caindo nessa. Só que a gente compra uma paz momentânea. E se eu conseguir manter esse segredo para sempre, pode ser que a paz se mantenha, mas a chance, gente, desse paciente descobrir isso de outras formas, então pegar o celular daquele familiar e ver a mensagem, ou então em um determinado momento você soltar na sessão uma informação que foi passada pelo familiar e que ele nunca falou na sessão e ele matar a charada e ver que na verdade alguém está te passando informação. É enorme. Fora que a gente ensina para os nossos pacientes, então, por exemplo, em caso de pensamentos suicidas, em caso de autolesão, em caso de qualquer comportamento disfuncional que eles tenham, que eles precisam ser sinceros, honestos com a gente, precisam compartilhar isso com a gente enquanto terapeuta, porque senão a gente não tem como ajudar eles. Como que eu exijo do meu paciente essa disponibilidade, essa abertura, essa sinceridade, jogar limpo ali naquela relação terapêutica, se eu não faço isso com ele, quando um familiar ou outro profissional está envolvido no tratamento, faz contato comigo. Não tem como. É desonesto até da nossa parte. Não dá pra gente ter dois pesos e duas medidas. O paciente precisa ser 100% honesto comigo, eu também preciso ser 100% honesto com ele. Na hora que a família faz esses pedidos, é muito importante que a gente explique o porquê que aquilo não é possível. A minha conduta normalmente é explicar para os familiares, olha, fulano, eu entendo que tu fica inseguro e tal, e que isso te gera medo, porque provavelmente o fulano vai agir de uma forma um tanto quanto excessiva, ou que vai ficar chateado e tal. E eu me comprometo contigo a ajudar ele a lidar com essa informação, para entender que a família às vezes compartilha porque quer o melhor para o paciente, porque quer realmente ajudar o paciente, quer que o terapeuta saiba o que está acontecendo, mas eu não posso omitir isso dele, porque se essa informação vier à tona futuramente, vai prejudicar muito a nossa relação terapêutica e o nosso processo vai ser perdido do mesmo jeito. Então, eu não posso correr esse risco. E normalmente os familiares entendem isso na primeira, segunda mensagem que eles mandam, e a gente tem leva essa percepção. Normalmente eles já entendem as regras, então eles ou comunicam o paciente antes que vão entrar em contato com a gente, ou já falam com a gente e falam, tá, tudo bem, leva para ele de um jeitinho apropriado. E da mesma forma, a gente também joga limpo com os pacientes e diz, olha, a tua família eventualmente vai entrar em contato, eu nunca vou esconder de ti, mas eu também conto aqui com a tua ajuda pra gente lidar da melhor forma possível com esses contatos deles. Eles também precisam confiar no meu trabalho, ajudar no teu tratamento, para que o teu familiar confie
que ele pode trazer informações sem esconder isso de ti, eu também preciso que tu passe essa confiança de que tu tá aprendendo a lidar diferente com essas comunicações. Como é que a gente pode reagir melhor a isso? E aí eu treino essa habilidade com o paciente na sessão para ele conseguir ter uma abertura maior, lidar um pouco melhor, comunicar aquele desconforto de uma forma diferente no meio da família, por exemplo, quando essa família decide compartilhar alguma coisa. De um modo geral, gente, eu noto que isso é muito bem recebido pelos pacientes. Eles aprendem a confiar no nosso trabalho, a gente não fica fazendo papel de leve trás, então, ai, olha, família, o paciente me falou tal coisa, tá? Ai, paciente, olha, tua família falou isso de ti, o que tu tem a me dizer sobre isso? Não, a gente ouve as angústias de cada lado ali, tenta minimamente acolher, lembrando sempre que o meu paciente é o fulano, então eu quero me relacionar bem com a família dele é importante no tratamento, com certeza. Mas o meu vínculo principal, que eu preciso preservar ao máximo, é com o meu paciente. Qualquer coisa que venha a interferir nisso é um possível problema. Então, já tive situações, por exemplo, de profissionais, né, outros profissionais envolvidos no tratamento, entrarem em contato sobre o paciente e dizer assim, olha, mas não fala para ele que eu entrei em contato contigo. E aí eu disse, olha, infelizmente eu não posso fazer isso, porque isso vai contra as diretrizes e os combinados do nosso tratamento. Eu vou estar com o paciente no dia tal. Você tem até lá para conversar direitinho com ele e explicar que você precisou entrar em contato comigo. Então, a gente não precisa entrar em detalhes do que foi falado, do que foi dito e ficar compartilhando cada detalhe do que o paciente ou a família ou outro profissional fala, mas a gente precisa que o paciente esteja ciente que esses contatos estão acontecendo. É a gente sempre informar o paciente quando a gente vai fazer esse contato. Quando a gente vai chamar um familiar para fazer uma sessão, ou quando a gente vai mandar mensagem para um profissional ou para o familiar por algum motivo. Então, eu vou acordar com o paciente previamente o que vai ser dito nesse contato. Né? Eu vou informar o que foi falado, quais são as minhas intenções. Precisa entender que tem alguns pacientes borderline que, por exemplo, têm crenças muito fortes de desconfiança, medo de se sentirem ridicularizados. Então, eu tive pacientes que tinham muito medo de que eu falando com outro profissional, que a gente fosse rir da cara do paciente, que a gente fosse fazer piada com o caso enquanto a gente estivesse se falando. Então, imagina se é um paciente que tem esse perfil de desconfiança, descobre que eu fiz contato com outro profissional do tratamento sem comunicar ele antes. Se ele já tinha essa dúvida, ele vai ter certeza, convicção, por mais que isso não tenha nunca acontecido, mas na cabeça dele com certeza vai ter acontecido. Esses cuidados, eles fazem com que a gente evite muitos problemas na relação terapêutica e façam com que esse tratamento ande corretamente. Quando a gente vai fazer uma sessão conjunta, por exemplo, né? Então eu vou chamar, sempre que possível, tá, gente? Assim, a menos que seja muito arriscado, né? Que tenha muita chance de dar errado, então aquelas pessoas estão num momento muito crítico da relação, é quase impossível eles virem para a sessão e não discutirem e a gente sair dali com um problema maior. Fora isso, sempre que possível, eu tento trazer a família junto com o paciente, para que esse paciente já saiba tudo o que está acontecendo ali, já veja com seus próprios olhos, e aí antes de entrar nessa sessão, normalmente na sessão anterior, a gente já combinou com o paciente o que é importante ser falado, o que é importante ser pontuado, quais são os pontos principais que essa família precisa entender. E aí, às vezes, isso vai envolver alguma coisa como, por exemplo, olha, tu não pode reforçar o comportamento do paciente nisso, porque vai prejudicar. E óbvio, às vezes, para o paciente, essa é uma informação que não é legal, porque vai ser retirado dele um reforço ambiental, familiar, de uma coisa que é reconfortante às vezes para ele. Por isso, eu preciso conversar antes, para que ele entenda que, olha, eu sei que vai ser difícil para ti abrir mão disso, eu sei que vai ser difícil para ti eu informar isso para o teu familiar, mas tu consegue entender a importância disso? E normalmente os pacientes entendem. Não é que eles vão gostar dessa informação, tá, gente? Mas normalmente eles vão entender o motivo daquilo e como que aquilo contribui para a melhora clínica deles.
e a partir desse entendimento a gente consegue chegar num acordo de como isso vai ser levado para essa família. Isso leva a gente já para o quarto erro assim, mais comum que a gente acaba cometendo, que é evitar de tocar em determinados assuntos, que é evitar de abordar determinadas temáticas, porque a gente acha que o paciente não vai entender, para evitar problema com o paciente. Então, esse caso que eu falei, por exemplo, às vezes eu passo uma sessão inteira dialogando e negociando com o paciente para a gente conseguir chegar num acordo do que eu preciso falar para aquela família. Porque às vezes o paciente não quer que aquilo seja falado, não quer que aquela ajuda, aquele reforço seja retirado. E se eu falar isso, provavelmente isso vai acontecer. Então, a gente fica numa negociação incessante, muitas vezes, onde o paciente questiona, mas por que tem que ser assim? Mas eu não quero que seja assim, mas vai ser muito difícil para mim se for assim. E eu preciso validar isso, porque eu sei que vai ser difícil mesmo, mas é necessário se eu quiser que aquele paciente melhore, é necessário se a gente quiser atingir essa melhora terapêutica que a gente está buscando ali. Então, normalmente, os pacientes, eles conseguem entender isso, mas eles estão com muito medo de como eles vão se sentir diante dessa intervenção, como eles vão se sentir diante dessa modificação. Racionalmente, eles sabem que é necessário, que é preciso, mas emocionalmente eles sabem que vai ser doloroso. E aí, por isso, às vezes, a gente tem que ficar nessa negociação. Para mim, concorda que seria, para mim, para vocês como terapeutas, para todos nós como terapeutas, seria muito mais fácil se a gente dissesse assim: tá bom, fulano, então eu vou falar isso que você quer pra tua família. Às vezes o que o paciente quer é que a gente diga que sim, que a família precisa apoiar mesmo, largar tudo que tá fazendo pra ir lá socorrer o paciente no momento de crise, que é realmente dar aquilo que o paciente quer, a ajuda que o paciente quer. E aí eu poderia concordar, né, e dizer assim, então tá bom, então eu vou falar isso pra tua família. Por quê? Porque seria muito mais fácil, seria muito mais econômico, eu não gastaria uma sessão inteira ali, todos os meus neurônios numa negociação com o paciente. Só que eu não estaria sendo efetiva enquanto terapeuta. Eu estaria sendo ótima em tranquilizar o paciente, mas eu estaria sendo péssima terapeuta. Vou chegar no final desse processo, ele vai estar com os mesmos problemas que ele iniciou. Então, normalmente é isso que a gente precisa mostrar para os pacientes, que olha, se eu estou discordando de ti nesse momento, eu não estou discordando da tua dor, eu não estou discordando que isso vai ser difícil pra caramba, mas a gente precisa, porque é isso que vai promover a tua melhora de alguma maneira. Quando a gente mostra para os pacientes que, olha, eu estou discordando de ti, estou aqui nessa negociação contigo, dizendo que é isso que precisa ser feito, porque eu realmente gosto de ti e quero que tu melhore. Porque se eu não me importasse com o teu tratamento, com a tua melhora, etc., eu colocaria meu dinheirinho no bolso no final do mês, ficaria aqui te ouvindo e fazendo exatamente o que tu quer, mas no final das contas não ia melhorar. Talvez você me adorasse, talvez você me amasse, me achasse a pessoa mais fofa do mundo, mas no final das contas você vai se dar conta de que eu, na verdade, não tô te ajudando em nada, que tu continua com os mesmos problemas de sempre e que eu não fui efetiva enquanto terapeuta para te ajudar a resolvê-los. Gente, os pacientes entendem isso. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, os pacientes, eles querem melhorar. Essa é a premissa básica do nosso tratamento na DBT. Os pacientes, eles querem ser mais felizes e melhorar as suas vidas. Então, internamente, lá no fundinho, por trás de todo o medo, de toda a dor, de toda a angústia de ter que passar por aquele processo, eles sabem quando a gente está falando algo que realmente faz sentido para a melhora deles. E eles aprendem a confiar na gente. Só que a gente não pode ter medo de encarar esses assuntos difíceis, de encarar essas conversas, essas negociações que às vezes parecem infinitas, mas que às vezes são necessárias. Às vezes a gente vai precisar tolerar o desconforto, a culpa, né, de ver, às vezes, até o paciente desregulado. Então, às vezes, quando a gente começa a tocar em alguns assuntos que são muito dolorosos, que são muito difíceis para aquele paciente, é óbvio que a gente nunca vai obrigar o paciente a falar sobre aquilo, a gente vai respeitar se ele não quiser falar, mas a gente vai estar sempre dizendo, olha, em algum momento a gente vai ter que lidar com isso. Evitar isso não está resolvendo o problema. Então, em algum momento a gente vai ter que lidar com ele de verdade. Mostrando para esse paciente que a evitação, no geral,
não é uma boa forma de lidar com problemas. Às vezes, tocar nesses assuntos, mostrar para o paciente, né, que olha, a gente vai ter que falar sobre isso, a gente vai ter que fazer essa mudança, é necessário, faz com que a gente, enquanto terapeuta, também tenha que lidar com o nosso desconforto, de sentir que a gente está decepcionando o paciente, a gente se sente meio culpado porque o paciente está chorando, tá super mal, num momento de muita dor diante daquilo que está sendo falado, diante daquilo que está sendo acordado, e a gente se sente meio culpado mesmo, né? É normal, é natural, porque a gente se importa com o paciente, a gente não quer ver ele sofrer, mas a gente sabe que talvez essa dose de sofrimento agora, ela vá ser necessária para que esse paciente melhore, e a gente precisa encarar esse desconforto junto com ele. A mensagem transmitida é um pouco essa, eu tava bem e agora eu fiquei mal por causa de você, né? Eu tava bem e você, terapeuta, me deixou mal tocando nesse assunto, falando mais uma vez sobre isso. E óbvio, isso faz a gente se sentir meio desconfortável, né? Meio mal, meio malvado. Mas às vezes é o que é necessário porque a gente realmente quer que esse paciente melhore e a gente genuinamente se importa com eles. De um modo geral, gente, a gente não pode estar sempre optando no tratamento por pegar o caminho mais fácil, por pegar o atalho e comprar aquela paz momentânea de não gerar um conflito, de não gerar uma instabilidade, porque a gente tá com medo, porque a gente tá o tempo todo pisando em ovos e a gente não quer entrar numa situação desconfortável com o paciente. Então, claro que haverão momentos em que a gente vai precisar dar 2, 3 passos para trás para depois andar 5 para frente. Haverão momentos em que a gente vai precisar recuar, em que a gente vai olhar e vai perceber que não dá pra gente ir adiante ainda, a gente vai precisar respeitar aquele limite do paciente, enfim, mas em muitos momentos a gente também vai precisar tolerar o desconforto de ser meio odiado, né? De ser meio o malvado da situação para conseguir ser efetivo enquanto terapeuta nesse tratamento. E muitas vezes o que faz a gente pegar esse atalho, esse caminho mais fácil, não querer comprar o conflito e ficar pisando em ovos com medo de fazer qualquer coisa que chateie o paciente, torne ele mais hostil na relação, é a gente não ter essa clareza do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, do porquê que eu estou negando o pedido do paciente agora, do porquê que eu estou fazendo essa exigência benevolente de que é esse o caminho que a gente precisa trilhar agora. Se eu não tiver muito claro quais são os meus objetivos em cada atitude que eu tomo na terapia com o meu paciente, dificilmente eu vou conseguir comprar as batalhas necessárias nesse processo. O último, mas não menos importante, eu diria que talvez o mais importante dos erros que a gente acaba cometendo nessa relação terapêutica, é a gente acabar culpando os nossos pacientes pelos nossos próprios erros enquanto terapeutas. Muitas vezes, o que acontece é que a gente veio cometendo essa montanha de erros que a gente veio falando até aqui. E aí, quando as coisas saem do trilho, quando as coisas dão errado, ou quando as coisas emperram, quando o processo não anda, a gente tende a querer jogar a culpa para o paciente. Porque é desconfortável a gente lidar com um processo emperrado, com uma coisa que não tá dando muito certo. E realmente, nem tudo é responsabilidade nossa, tá, gente? Muitas coisas, a maioria delas, inclusive, não são. A gente não tem como fazer esse processo acontecer sozinho, tá? Mas, às vezes, a gente tem muita dificuldade, enquanto terapeuta, de sair desse suposto lugar de saber tudo, de ser o perfeito da relação, a pessoa mais evoluída da relação, principalmente quando se está lidando com pacientes que, de fato, são muito erráticos, acabam metendo muitos pés pelas mãos, acumulando muitos erros diversos em várias áreas. Pode ser muito fácil e tentador a gente jogar mais um erro nosso na conta do paciente. Então, esse aqui, ó, mais um erro para você. Não é meu, é seu, né? E às vezes o erro não é do paciente, às vezes o erro é nosso enquanto terapeuta. E a gente precisa estar disposto a reconhecer quando isso acontece. É muito fácil a gente, inclusive, justificar que eu errei porque o meu paciente errou. Então, assim, porque o meu paciente fez tal coisa, né? E às vezes ele até fez mesmo. Então, eu acabei errando. E tudo bem, isso pode até realmente ter acontecido, mas
Esse aqui é o erro do meu paciente, esse aqui é o meu erro. Isso precisa estar claro para mim. Então, meu paciente errou até aqui. A partir daqui, fui eu que errei. E eu ainda preciso assumir responsabilidade por esse erro, ainda que ele não tenha começado por minha causa. Mas eu ainda preciso assumir responsabilidade da parte em que eu errei. Isso, gente, é muito reparador na relação terapêutica com o paciente borderline. Porque normalmente esses são pacientes que eles levam toda a culpa do mundo. Tudo que acontece de errado cai na conta deles. E, de fato, muitas coisas eles acabam, como eu falei, né, por ter esse perfil mais errático, mais impulsivo, acabam realmente cometendo muitos erros. E as pessoas muitas vezes se aproveitam disso, a família, os amigos e os próprios terapeutas que deveriam ir na contramão disso, às vezes acabam se aproveitando disso para jogar toda a responsabilidade, toda a culpa daquilo que não dá certo no tratamento nas costas do paciente. Então, tá vendo como que border é muito difícil mesmo? É sempre um tratamento muito difícil. E aí a gente vai jogando isso na conta desses pacientes. E assim a gente vai reforçando alguns estigmas em torno desse diagnóstico, que é paciente borderline não quer melhorar, paciente borderline não engaja, paciente borderline não faz nada do que o terapeuta fala e orienta. Então, assim, no geral, a gente acaba reforçando esse estigma de, tipo assim, tudo que dá errado no tratamento, a gente acaba chegando nessa conclusão. Tratar border é muito difícil mesmo. Sendo que, às vezes, teve um monte de erro nosso no processo, um monte de coisa que a gente falhou enquanto terapeuta e que a gente está simplesmente ignorando, porque é mais fácil jogar a responsabilidade em cima dos nossos pacientes. Um terapeuta, gente, que não reconhece os seus próprios erros, ele não tem como ensinar o paciente a reconhecer quando ele erra. E muitos pacientes borderline, às vezes, têm dificuldade em reconhecer os seus erros justamente porque são espizinhados, porque quando reconhecem um erro ou quando mostram que erraram, são humilhados, constrangidos pelas outras pessoas. Isso é uma posição muito desconfortável de se estar. Agora, se o meu terapeuta erra e admite um erro e lida bem com isso, né? De olha, fulano, aquele dia, né? Eu fiz uma intervenção X e eu acho que ela não foi a melhor intervenção. Eu acho que eu errei. Faz sentido tu ter se sentido meio invalidado mesmo. De um modo geral, quando o terapeuta reconhece isso, diz, então, olha, tu me desculpa, né? De fato, tu tinha razão naquela situação e eu não consegui enxergar isso. Gente, isso é muito reparador para o paciente, extremamente reparador. Porque esses são pacientes que raramente ouvem isso. As pessoas normalmente estão jogando a culpa em cima deles e raramente reconhecem quando erram com eles. Se o meu terapeuta pode se desculpar, reconhecer um erro, e quando ele erra, ele age dessa forma, talvez esse seja um modelo a ser seguido. Talvez esse seja um modelo que eu possa reproduzir na minha vida. Porque, às vezes, quando os pacientes erram e reconhecem um erro, é do tipo, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou um monstro mesmo, eu não mereço ser amado. E não é isso que a gente quer. Então, quando eu mostro para o meu paciente que eu posso errar, reconhecer o meu erro, me desculpar, ao mesmo tempo mantendo o meu autorrespeito, mostrando que um erro não é o fim do mundo, não acaba comigo enquanto pessoa, que é difícil, mas que a gente consegue lidar com isso. O paciente, ele aprende um novo modelo que até então, muitas vezes, ele nunca conheceu ao longo da vida. Tem que entender que, caramba, é possível errar, se desculpar e ainda manter o seu autorrespeito, sem ser necessariamente humilhado, sem ser necessariamente uma situação vexatória. Quando a gente faz isso num ambiente seguro, com pessoas que são minimamente validantes, o resultado pode ser muito diferente. Um tratamento de alta complexidade, como é o caso do tratamento do transtorno da personalidade borderline, errar é quase que inevitável, mas não reconhecer o nosso erro e avançar a partir disso, aprendendo com ele, isso é opcional. Acho que a gente precisa estar atento a todos esses erros que a gente falou aqui, mas principalmente a humildade de reconhecer quando a gente erra, de reconhecer que é muito fácil errar num tratamento desse tipo e que a gente pode lidar com isso, continuar se observando em relação a isso e pegando cada erro no caminho e ignorando
e passando por cima, fingindo que a gente é perfeito e que a gente não tem nada para aprender, só mesmo os nossos pacientes que precisam aprender e a gente está ali para unicamente ensiná-los. Ou a gente pode pegar cada erro desse caminho e guardar num potinho muito precioso na prateleira da nossa memória, onde eu precisei reparar aquele erro, aprender com ele para não errar com outro paciente, para não errar em outro momento, lá na frente, no futuro. E é isso que vai me tornando um profissional cada vez mais competente. É isso que vai aumentando a minha expertise clínica para lidar com esse público e com vários outros ao longo da minha jornada profissional. Sabe aquela história de quem dá a sentença precisa executar a sentença? Então, assim, é muito fácil você tá lá sentadinho no trono e dizer, mandei decapitar fulano, manda enforcar ciclano, e tu não tá nem lá para ver essa pena ser executada. Agora, se você vai lá com as tuas próprias mãos decapitar aquela pessoa, enforcar aquela pessoa e por aí vai, você sabe o real peso dessa sentença. Você não vai sair por aí mandando decapitar pessoas, né? Porque você sabe o peso dessa decisão. Trazendo isso para esse tratamento, nesse nível de complexidade, nessa variedade de possibilidades onde a gente pode errar, a gente pode pensar um pouco nesse sentido também. É muito fácil eu ir jogando os meus errinhos para debaixo do tapete, fazendo vista grossa para eles, e avançando, atropelando e errando por cima de mais um monte de paciente que vem depois, do que eu simplesmente parar, reconhecer o meu erro e olhar para ele nos olhos, né? Tipo assim, vem aqui, senta aqui de frente para mim. Onde foi que eu errei nisso aqui? Qual que foi a minha falha? Onde eu tropecei? Porque eu quero gravar essa pedrinha desse caminho onde eu tropecei, porque a gente tropeça nas pedrinhas, tá, gente? Eu ouvi isso outro dia e fez muito sentido pra mim. Eu nunca vi ninguém tropeçar numa montanha, a gente tropeça nas pedrinhas mesmo. E eu olhar essa pedrinha no olho e dizer assim, eu errei em você, eu tropecei em você, mas nessa mesma pedrinha nunca mais eu vou tropeçar. É isso que faz a gente memorizar, né, e melhorar, aprimorar a nossa prática clínica. Então, desejo a vocês muita atenção plena, que vocês estejam sempre muito mindful nos seus atendimentos, para reconhecer aonde esses erros podem aparecer, aonde as nossas próprias questões podem ser ativadas, e a reconhecer cada erro no caminho, porque o erro no caminho, ele não te torna um pior profissional, mas reconhecer esse erro com certeza te torna um melhor profissional e muito diferenciado. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo e compartilhado aqui um pouquinho, né, do que provavelmente eu já vivi muito na minha jornada e que provavelmente vocês também estão vivendo e vivem aí todos os dias, para a gente pensar juntos e melhorar a cada dia a nossa prática clínica e fornecer para os nossos pacientes o melhor tratamento possível, que realmente leve eles para a melhora clínica tão sonhada por todos nós. Um beijão e até o próximo vídeo.